Olá, amantes da história e daquele café quente e fumegante. Estamos de volta ao nosso cantinho de aprendizado, onde a cada gole de café, nos aprofundamos mais nos eventos que moldaram o nosso mundo. No vídeo de hoje, vamos explorar um tema essencial para entendermos o início da nossa história: o período pré-colonial do Brasil. Você pode estar se perguntando: mas se os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, por que esse período é chamado de pré-colonial? E é exatamente isso que vamos discutir. O período pré-colonial se estende desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 até a chegada da expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, em 1530. Esse foi um período crucial, que marcou as primeiras interações entre os portugueses e os povos indígenas, além das primeiras tentativas de exploração e ocupação do território brasileiro. Vamos entender como os portugueses, ao chegarem ao Brasil, começaram a estabelecer suas primeiras feitorias, realizar o comércio do pau-brasil e, aos poucos, vislumbrar as grandes riquezas do novo território, preparando o terreno para o que viria a ser a colonização efetiva no Brasil. Se você é um estudante, amante da história ou simplesmente alguém que quer entender melhor os primeiros passos da história do Brasil, esse vídeo é para você. Vamos mergulhar em eventos, curiosidades e descobertas que marcaram essa fase importante e muitas vezes esquecida da nossa história. Então, prepare-se, encha sua xícara e embarque nessa viagem conosco pelo período pré-colonial. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa jornada histórica e educativa. Período pré-colonial é caracterizado pelo não interesse imediato de Portugal em colonizar o Brasil. Mas, o que significa colonizar? Colonizar é povoar o território com o objetivo de explorar suas riquezas e ocupar de forma permanente. Ou seja, não se trata apenas de visitar ou descobrir, mas de estabelecer um controle efetivo sobre o local, com a intenção de extrair recursos e consolidar a presença de um país em um novo território. Agora, dentro do contexto do mercantilismo, a prática econômica que dominava as potências europeias na época, Portugal tinha como objetivo fundamental acumular riquezas, especialmente ouro e prata. Para isso, o país procurava conquistar novas terras, estabelecer colônias e, com o apoio do protecionismo estatal, buscar uma balança comercial favorável. Ou seja, Portugal precisava encontrar na nova terra riquezas que pudessem gerar lucro para a coroa portuguesa. No entanto, nas primeiras expedições às entradas portuguesas no Brasil, os metais preciosos, como o ouro e prata, tão desejados não foram encontrados. O que os portugueses descobriram, porém, foi uma madeira valiosa, o pau-brasil, uma árvore com uma resina vermelha que servia para tingir tecidos, dando origem ao nome do país. Brasil vem de brasa, uma referência à cor vermelha intensa da madeira, que lembrava o fogo. Portanto, ao contrário do que se imagina, as primeiras expedições portuguesas não tinham como prioridade colonizar o Brasil, mas sim explorar o que a nova terra tinha a oferecer. Inicialmente, o pau-brasil. Só mais tarde, com o desenvolvimento do sistema de plantation e a busca por outras riquezas, é que o interesse pela colonização efetiva começaria a se fortalecer. As expedições exploradoras e guarda-costas. Expedição de Gaspar de Lemos, 1501. Descobertas. Mapeamento do litoral, incluindo o Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos e Cabo de São Tomé. Identificação de florestas de pau-brasil. Expedição de Gonçalo Coelho, 1503. Objetivo: explorar e estabelecer feitorias para o comércio de pau-brasil. Feitos: estabelecimento de feitorias no litoral brasileiro, incluindo a fundação de uma feitoria em Itamaracá, no atual estado de Pernambuco. Expedições guarda-costas. Primeira expedição, guarda-costas, 1516. Comandante, Cristóvão Jacques. Ano, 1516. Segunda expedição, guarda-costas, 1526. Comandante, Cristóvão Jacques. Ano, 1526. Objetivo: a proteção do litoral brasileiro contra o contrabando de pau-brasil. Os motivos para os portugueses não colonizarem imediatamente o Brasil, após sua chegada em 1500, ausência de metais preciosos. Uma das principais razões para a falta de interesse imediato em colonizar o Brasil foi a ausência dos metais preciosos, como ouro e prata, que eram o principal objetivo das grandes potências europeias no século XVI. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500,
não encontraram as riquezas que estavam buscando, o que diminuiu o incentivo para estabelecer uma colônia permanente naquele momento. Embora a terra fosse rica em recursos naturais, como o pau-brasil, essa madeira não gerava o mesmo tipo de riqueza que os metais preciosos. O mercantilismo, sistema econômico que dominava a Europa, priorizava a exploração de metais preciosos como uma das formas de acumulação de riquezas, e o Brasil não oferecia esse tipo de recurso imediatamente. Prioridade no comércio com as Índias. Na época, os portugueses estavam altamente focados no comércio com o Oriente. Portugal tinha estabelecido uma rota marítima para as Índias, que envolvia a travessia do Oceano Índico e a exploração das riquezas da região, que hoje é composta pela Índia, China e outros territórios asiáticos. O comércio de especiarias, artigos de luxo e sedas, extremamente valorizados na Europa, estava gerando lucros significativos para a coroa portuguesa. A presença portuguesa no Oriente estava consolidada com a criação de uma série de feitorias e postos comerciais. Esse comércio com as Índias era muito mais lucrativo para Portugal naquele momento do que a colonização de terras que ainda eram desconhecidas e que não apresentavam uma grande perspectiva econômica imediata. O comércio de especiarias e a rota para as Índias eram os maiores ativos econômicos de Portugal. E a exploração do Brasil foi, portanto, vista como secundária durante os primeiros anos após a chegada de Cabral. Características do período pré-colonial. O período pré-colonial do Brasil, compreendido entre o ano de 1500, com a chegada dos portugueses, até aproximadamente 1530, foi marcado por uma ocupação esporádica e interesse econômico limitado por parte de Portugal. Uma das principais características desse período foi o estabelecimento de feitorias ao longo do litoral brasileiro. As feitorias eram estruturas fortificadas e improvisadas, que serviam como pontos de apoio logístico para o armazenamento do pau-brasil até o seu embarque para a metrópole. Essas construções tinham também a função de proteger os interesses portugueses contra investidas estrangeiras e facilitar o contato com os povos indígenas. A exploração do pau-brasil se deu em grande medida por meio do escambo, uma forma de troca, na qual os portugueses ofereciam objetos de pouco valor na Europa, como espelhos miçangas, tecidos e ferramentas, em troca do trabalho indígena na extração e transporte da madeira. Esse modelo de relação econômica, ainda que aparentemente simples, permitiu aos portugueses manter uma presença lucrativa na nova terra, sem estabelecer grandes núcleos de povoamento ou gastar muitos recursos com mão de obra europeia. Entretanto, essa atividade atraiu o interesse de outros países europeus, especialmente a França. Os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha, e realizaram diversas incursões no litoral brasileiro durante o período pré-colonial. Essas incursões tinham como objetivo explorar o pau-brasil e estabelecer alianças comerciais com os indígenas locais, competindo diretamente com os portugueses. Em algumas regiões, como no atual litoral do Rio de Janeiro e do Maranhão, os franceses chegaram a tentar fundar colônias. Durante esse período, não havia interesse em povoar o território, pois Portugal concentrava seus esforços no lucrativo comércio de especiarias com o Oriente. No entanto, essa situação começou a mudar por dois motivos principais: concorrência no comércio de especiarias. A expansão de outras rotas comerciais no Oriente, aliada à presença de potências como Espanha e Holanda, reduziu os lucros portugueses no setor, fazendo com que o governo buscasse novas fontes de riqueza. Incursões francesas no litoral brasileiro. A presença constante de navios franceses, que comerciavam com os indígenas e exploravam ilegalmente o pau-brasil, representava uma ameaça direta à posse portuguesa sobre a terra. Como a França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, suas ações preocupavam a coroa portuguesa. Diante dessas ameaças econômicas e políticas, Portugal decidiu iniciar um processo de colonização mais sistemático, que começou com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. Essa missão deu início à fundação de vilas, ao cultivo da cana-de-açúcar e ao uso crescente do trabalho escravo africano, marcos do início efetivo da colonização do Brasil. Em suma, o período pré-colonial brasileiro foi caracterizado por uma ocupação pouco estruturada, baseada na exploração do pau-brasil, na prática do escambo com os povos indígenas e na preocupação com a defesa do território diante das frequentes ameaças estrangeiras, sobretudo francesas. Foi somente a partir de 1530,
com a expedição de Martim Afonso de Souza e a adoção do sistema de capitanias hereditárias, que Portugal deu início ao processo de colonização sistemática da nova terra. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos que também curtem história. Isso ajuda muito o Café e História a crescer e continuar produzindo conteúdos de qualidade para você. Até o próximo vídeo.